E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Aqui estamos de novo para mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, que você sabe é gravado nos nossos estúdios aqui em Florianópolis, nossa Ilha da Magia, no sul do Brasil, e de preferência, sempre é o nosso desejo, com repercussão por todos os cantos do planeta. A cada episódio, a cada 2 semanas a gente veicula um episódio, você sabe também, com um tema diferente, com um profissional que tem a expertise, enfim, que domina esse tema, para que a gente possa levar até você sempre muitos conteúdos importantes também, para que você também consiga aproveitar da melhor maneira possível. E com o patrocínio dos nossos queridos GastroArt Catering, que traz excelente serviço de catering, de alimentação para os eventos, nos acompanha em muitos deles e tem uma gastronomia especializada em conforto. GastroArt Catering, muito obrigada. A técnica? A técnica é sonorização e iluminação, há 20 anos entregando serviço de altíssima qualidade e eu, como fotógrafo, sei bem. Iluminação faz muita diferença. Obrigado, Gaúcho, Helena, pelo patrocínio. E temos mais um agradecimento. Se junta a nós já há um tempo, Grão Café, nosso querido amigo Guilherme Claudino, que nos serve um café incrível nos eventos e que tem nos acompanhado aqui também. Obrigada, Guilherme. Agradecemos demais aos nossos patrocinadores, então, e agradecemos demais, mais uma vez, a sua companhia. Não esqueça, hein? Vá curtindo, é importante demais ali embaixo, dá aquele joinha, um like aí pra gente, repercuta, compartilhe, porque a nossa ideia, claro, é que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas sempre. A gente tem recebido uma resposta maravilhosa, né, de quem nos assiste aí com certa frequência. Então, se possível, curte aí, porque para o nosso canal é importante demais. E hoje mais um tema daqueles, hein? Importantíssimo, e que desperta muitas curiosidades, derruba muitos mitos também. Nós estamos recebendo no Pode Beijar, dessa vez, a Bettina Moritz. Tudo bem, Bettina? Tudo tranquilo? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, seja muito, mas muito bem-vinda. A Bettina, que tem um currículo daqueles, assim, extensos mesmo. Eu já peço desculpas, não leremos todo o currículo da Bettina, porque é impossível. Ela é extremamente especializada. Então, Rafa, por favor, apresente. E é uma ótima profissional, né? A Bettina é doutora em neurociência, é mestre em nutrição, tem 6 pós-graduações e é expert em saúde da mulher e fertilidade. Então o episódio de hoje vai tratar desse casamento aí, que é uma boa alimentação, pensando também na saúde, obviamente, mas na fertilidade, de certa forma. E aí, claro, a primeira pergunta nem poderia ser outra, é essa, né? Bettina, qual é em termos práticos, né? Qual é a importância dessa relação quando a gente fala alimentação, a saúde da mulher e, por consequência, a fertilidade também? A importância da alimentação na saúde em geral da mulher, ela pode ser determinante na saúde dos ovários dessa mulher e até no risco de desenvolvimento de doenças. Né? Quando a gente pensa em ovário, a gente precisa pensar que ele foi formado, né? A primeira célula foi formada dentro da barriga da sua avó. Então, lá na barriga da avó tinha os ovários da mãe, a mãe nasceu, esses ovários, essas células, elas já nascem prontas, dali você foi formado. Então, a gente precisa ter um cuidado com a alimentação, porque nós impactaremos a saúde de 3 próximas gerações, principalmente nas mulheres, né? E aí, dependendo daquilo que você come, desde o intraútero até durante toda a sua vida, isso vai impactar não só a sua alimentação, mas até o seu estilo de vida, impacta diretamente na saúde desse ovário, né? E até mesmo podendo ter um envelhecimento muito mais precoce desse ovário. E aí, com o envelhecimento do ovário, nós temos a chegada, né, da tal menopausa que tanto se fala, né, trazendo com ela muitos sintomas na maioria das mulheres, um envelhecimento geral da pele, dos cabelos, um envelhecimento até mesmo do cérebro. Então, isso pode impactar diretamente na sua saúde em geral. Até mesmo os ossos, né, começam a ter um processo de envelhecimento. Pode começar a aparecer osteopenia, osteoporose e também o risco de doenças, né, até mesmo doenças cardiovasculares, entre outras. Curioso isso, né? A preocupação que você... Sim. Que você tem, não só por você, né? Sim, é por gerações, né? A gente herda e a gente passa, né? O que tem de bom e de não bom. Bettina, diante disso tudo que tu acabou de nos dizer, me ocorre uma coisa. Hoje em dia, a maioria das mulheres, posso dizer que a maioria, tem se preocupado em engravidar mais tarde,
né? Elas têm todo um processo de profissionalização, depois o casamento tem vindo numa idade mais tarde em relação a anos anteriores e a gravidez, consequentemente, mais tarde ainda. Que tipo de alimentação que a mulher deve preservar e qual ela deve evitar para poder dar longevidade a esses ovários, para que eles se mantenham saudáveis por mais tempo, para que elas consigam realmente essa gravidez mais tardia? Existem vários estudos científicos mostrando que a alimentação é extremamente impactante nesse processo para que eu consiga prolongar esse tempo aí de fertilidade. No que a gente puder, se a gente puder elencar um tipo de dieta que seja mais interessante para a preservação da saúde ovariana, talvez fosse a dieta mediterrânea. É o que mais tem artigos científicos. Então, uma dieta mais próxima de uma dieta mediterrânea, com mais azeite de oliva, consumo de oleaginosas, as castanhas, as nozes, as amêndoas, com mais frutas, vegetais, grãos integrais, ela mostra diminuir o processo de envelhecimento do ovário. Além disso, tem estudos científicos mostrando que o consumo aumentado de frutas ricas em beta-criptoxantina, que são as frutas laranja, como mamão, damasco, o caqui, são frutas muito ricas nesse nutriente, que é um carotenoide, e eles mostram uma diminuição do processo de envelhecimento em mais de 2 anos e meio. Então, as mulheres que comiam mais de 3 porções de frutas laranja por dia tinham um envelhecimento mais tardio. Né? Além disso, o consumo ainda de fruta, de peixes, né, de águas frias, do ômega 3, também está associado ao envelhecimento mais tardio. Alimentos ricos em coenzima Q10, e aí principalmente coração de boi. É algo não muito comum, mas é uma das melhores carnes em termos nutricionais, porque é muito rico em coenzima Q10. O coração precisa de uma alta concentração de coenzima Q10. O outro grande campeão é a sardinha, né, que também é um excelente alimento aí para ser introduzido na alimentação. Sardinha e coração de boi. Mães. Mas coração de boi para os homens também? A coenzima Q10 ela é muito importante, tanto para a formação do espermatozoide, quanto para a formação e crescimento e diminuição do envelhecimento do óvulo. Mas o que a gente tem de diferente entre os homens e as mulheres é que o óvulo, ele já nasce com a mulher, né? Sim. Então, a gente só tem aí o processo de maturação. Né? Enquanto o espermatozoide, uma nova população de espermatozoides completa é formada a cada 74 dias. Então, a gente não tem esse impacto do envelhecimento, mas sim, uma alimentação ruim, deficiência de coenzima Q10, deficiência de antioxidantes, especialmente, vai trazer um impacto de espermatozoides de qualidade ruim, o que aumentará o risco de embriões não saudáveis ou embriões que a gente chama de aneuploides, com uma contagem cromossômica errada, o que vai culminar, na maioria das vezes, num aborto ou, eventualmente, a gente pode ter aí um nascimento, né, de alguma síndrome, por exemplo. Sim. E aqui, o que não comer ou o que não beber, preferencialmente, assim, existe alguma coisa que a gente deveria evitar? Existe aquelas coisas que a maioria adora. É isso. Aquilo que é bom, que é muito bom. É bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Existe sim, né? E aí tem muitos estudos científicos mostrando que o consumo excessivo de gordura saturada está associado a um envelhecimento mais precoce, principalmente gordura trans, aquela gordura que inclusive vem escrito lá no pacotinho, né? Contém gordura trans, né? Exatamente, assim, como aquilo ali em grande quantidade faz muito mal para a tua saúde, aumenta muito o risco de doenças, né? Doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, até mesmo o risco de câncer. Então, está escrito ali, né? O que está escrito é porque realmente é muito danoso para a sua saúde. Já começa com um pacotinho, né? Tudo no que é muito pacotinho, crocante e vem em pacote, vai ter gordura trans na sua grande maioria. Se não tiver gordura trans, muitas vezes tem um aumento da gordura saturada ou tem alguns aditivos químicos para ter a conservação em prateleira. Então, é difícil que você tenha alimentos processados que sejam saudáveis. Então, a gente pede para que sejam retirados os alimentos processados e os ultraprocessados. Eles diminuem muito a saúde ovariana e também a qualidade dos espermatozoides. Além disso, bebida alcoólica, né, é uma das que a gente precisa realmente retirar da vida de quem está pensando em engravidar. Os homens, um curto período, né? Mas as mulheres, principalmente aquelas mulheres mais velhas, o ideal é que fique praticamente abstêmica, né? O mínimo possível. Tem que controlar a alimentação, principalmente a mulher, da hora que nasce até o dia que diz não vou mais ter filhos. É planejamento. Isso é planejamento. Não, eu ia perguntar justamente isso, né?
claro que para que tenha um resultado lá na frente, essa preocupação ela aparece lá atrás, né? Quanto antes, melhor. É algo que você constrói ao longo da sua vida adulta, que seja, enfim, mas não na hora que você pensa necessariamente em engravidar. O ideal é que a mãe já faça Já tem essa preocupação, já tem essa educação alimentar a longo prazo. Sim, com certeza. É uma das coisas que eu mais falo para minha filha desde que ela era muito pequenininha, porque ela queria muito ser mãe, ela fala que ela quer ter 4 filhos. Eu falo, então cuide dos seus ovinhos. Né? Eu falo para ela sempre que são os ovinhos. Se você não comer tal alimento, né? Eu falo, brócolis é muito importante para os seus ovinhos, né? É muito rico em enxofre, é muito rico em sulfurafano, entre outros nutrientes que ajudam na diminuição do processo de envelhecimento. É um excelente alimento, né? Então, todas as saladas, os vegetais, as frutas, eu sempre reforço que essa alimentação ela é muito importante para que ela tenha essa preservação e um tempo de fertilidade maior. Né? E para aquelas que pretendem ser mãe mais tarde, existe a possibilidade ainda de congelamento de óvulos, né? Quando você não achou ainda o pai da criança. Então, eu sempre sugiro, né? Enquanto esse casamento não chega, né? Não que precise casar para se ter filhos, né? Mas enquanto o que a gente está falando... Enquanto o pai não aparece... Enquanto a gente não tem pai aí para essa criança, você não tem certeza ainda desse processo. Então, se você tem a condição... Trate nutricionalmente os teus folículos e congele-os. Betina, mitos, assim, ao longo da tua carreira, pela tua experiência, ou determinados alimentos que não se tinham ainda, talvez, estudos claros, né, de que eram bons e depois se tornaram bons porque esses estudos apareceram. Tens alguns exemplos para nós que chamam a atenção, que, olha, todo mundo achava que esse não, mas esse é sim muito bom, todo mundo compartilha dizendo que é bom, mas não é bom, tem que tomar cuidado. Raro. Hoje a gente tem muita informação, né? Então não é raro chegar pra gente as coisas mais diferentes entre si. Um dia chega uma dieta que tu não pode comer entre 2 e 3 da tarde. No outro dia chega a informação de uma dieta que tu tem que comer entre 2 e 3 da tarde. Todos os dias nós somos bombardeados com informações sobre nutrição. E é assim, quem vai prestar atenção nisso vai enlouquecer, né? Porque cada dia é uma novidade. Então, acho que a tua pergunta vai de encontro a isso, né? Alguém que sabe o que diz, pode dizer pra gente. Em tempos de redes sociais, então, né? Vamos na linha dos mitos e verdades nessa área. Mitos e verdades. Uma das coisas que muito me impactou na vida foi o fato de que alimentos com adoçantes ou menos calóricos eram mais interessantes e uma quantidade maior de carboidrato a ser consumida, o que se preconizava era de 50% a 70% de pães, massas, arroz, batata, frutas, era o ideal para a maior parte da população. Hoje a gente sabe que a maioria da população não tem grande benefício quando a gente tem uma grande quantidade de carboidrato, né? Uma quantidade por volta de até 50%, então houve uma mudança na quantidade total, né, desse componente da dieta. Então não é quanto mais melhor, existe um limite e principalmente buscar mais frutas, vegetais, grãos integrais, evitando as farinhas. Antes não se dava tanta atenção a isso, né? E era tudo bem comer gelatina diet. Hoje a gente sabe que é um horror o consumo de corantes, aditivos químicos, adoçantes, que isso é muito prejudicial, né? E pode estar associado a várias doenças. Inclusive, se fala até em consumo de adoçantes associado a uma piora do risco de desenvolvimento de diabetes. O segundo mito da minha vida foi o ovo, né? Muito se falava de que o ovo era um grande vilão, era um ovo por semana, que era um absurdo quem comia mais ovos, né? Porque isso aumentava o colesterol. Ele realmente aumenta o colesterol de pacientes, né, que são vegetarianos, então os ovo-lacto-vegetarianos, quando param de comer o ovo, quando voltam a consumir o ovo, o colesterol aumenta. E existe 0,3% da população que tem realmente um grande impacto com o consumo de colesterol dietético. Mas o ovo é excelente para a saúde e na maior parte da população não se vê esse impacto de aumento do colesterol tão significativo. E o colesterol ele é extremamente necessário para o próprio ovário, para a produção de hormônios. Os nossos hormônios esteroides, o estradiol, a testosterona, os hormônios sexuais, eles são produzidos a partir do colesterol. Então, aqueles indivíduos que não produzem adequadamente hormônios sexuais não vão ter a maturação do folículo, não vão ter a produção do óvulo de qualidade. Então, eu preciso desse colesterol. Ele também, essas partículas de colesterol, elas levam as vitaminas e os minerais para os tecidos, as vitaminas lipossolúveis para os tecidos. E até mesmo a coenzima Q10, um importante nutriente para a saúde do ovário e de vários tecidos, como o próprio coração. Então,
Quando a gente retirou o ovo da dieta, a gente teve uma perda muito significativa. A gente sabe que sim, o ovo deve estar na dieta e a maioria das pessoas em torno de um ovo por dia, exceto aqueles que são alérgicos, que não deveriam consumir ovo. O terceiro grande mito é algo ainda bastante recente e muita gente ainda tem essa crença. Leite faz mal. A gente precisa desmistificar essa questão e entender o que é o leite, né? O leite é um alimento, né, que a gente tem vários nutrientes importantes ali. Um deles é o cálcio. Ele estimula a produção dos hormônios de crescimento, do GF1, da insulina, que é extremamente interessante no processo de maturação desse folículo e na diminuição do envelhecimento desse ovário. Então, aquelas mulheres que consomem derivados lácteos em 3 porções ou mais têm menor processo de envelhecimento do ovário. Só que temos algumas questões em volta do leite e dos seus derivados, iogurte, queijo. Primeiro ponto, a maior parte da população acaba desenvolvendo intolerância à lactose. Isso é determinado geneticamente, né? A pessoa nasce com determinada genética e conforme ela vai envelhecendo ou parando de consumir lactose, que é o açúcar do leite, eu não tenho mais a capacidade de digerir essa lactose. Sim. Porque eu tenho pessoa programada geneticamente para parar de produzir lactase. Então, esse indivíduo precisará repor a lactose caso continue perpetuando o consumo desses alimentos. E um segundo ponto, quando a gente tem leites processados, né, principalmente leite de caixinha, UHT, a gente tem alguns aditivos químicos que são colocados, né, para que esse leite tenha uma maior duração de prateleira. Então, isso pode ser, sim, prejudicial. Outra substância colocada para homogeneização do leite também não é interessante. Então, qual é o leite que realmente faz efeito? A pergunta. Era essa a pergunta. Boa, Betina. Qual, Betina? É o leite fresco. Leite fresco. Então, esse leite fresco, por incrível que pareça, aqui em Florianópolis, a gente tem acesso, sim. E tem gente que até entrega em casa. A partir desse leite, fazer iogurte caseiro com kefir é maravilhoso. Então, são opções que você tem. Ou consumir os derivados lácteos de boa qualidade, né? Um queijo fermentado, um iogurte. Existe iogurte de kefir. Hoje em dia existem iogurtes com também lactobacilos, né? Com mais de uma cepa de lactobacilos, sem açúcar, sem adição de adoçantes. Ou até mesmo um iogurte natural. Ele é excelente para a saúde nesse sentido. E aí, né, também diminui os riscos que a gente tem com esses aditivos, né, adicionados neste leite aí. E o tal do leite de saquinho? Nem sei se ainda existe. Isso existe, né? Sei. Não, porque nós temos, a Betina falou do leite... Sim, fresquinho. Fresco, né? Que é aquele que, né, a gente não tem no quintal de casa. Aí tem o leite de caixinha, que é o que todo mundo tem em casa, né? O de saquinho é o de meio termo? O de saquinho é o leite pasteurizado. Isso. Sim. Ele é um leite fresco que passa somente por uma pasteurização. Ele é o melhor tipo de leite para ser consumido. A gente tem 3 tipos desse leite de saquinho. O tipo A, o tipo B e o tipo C. O mais conhecido por todos é o tipo C, mas o que varia é a quantidade de bactérias presentes nesse leite. O tipo C é o de pior qualidade e é o que deve ser mais evitado. O tipo A é o de melhor qualidade e você ainda encontra, sim, ele no mercado. Esse é o melhor. R$35 E dá o pra litro. fazer. Tudo bem. Não, leite pasteurizado, a gente encontra aqui em Florianópolis hoje. Nessa semana eu ainda paguei R$ 9,90 no litro do leite. Não é tão ruim assim. Não. Se a gente pensar no resultado, porque nós estamos falando de longevidade Exatamente. dos ovos, né? A gente está falando de preservação. Então, tem coisas que tem que ser... a gente tem que optar, né? Iogurte morango não é? O iogurte, Morango, você produz mamão. o iogurte natural ou compra o iogurte natural e bate com morango. Tá. Porque comprado no supermercado pronto, assim... Ele pronto, ele vai ter bastante aditivos. Então, a gente sempre brinca, né, entre nós, colegas nutricionistas, que quanto maior o número de ingredientes do alimento, menor é o seu tempo de vida. Então, não o do alimento, o seu, que consome, né? Sim. Então... Porque cada coisinha mais colocada ali é para preservar alguma coisa mais quimicamente, é isso? Sim. Aumentar a durabilidade e por isso sai mais. Ou para fazer de conta que existe alguma coisa ali dentro que não existe. Do tipo iogurte com mel. É um preparado sabor mel, não é mel.
Então, compra um iogurte natural e coloca acrescenta mel. Coloca Que é outro alimento que é excelente para o ovário, né? Os produtos apícolas, eles são sensacionais quando se fala em diminuição do processo de envelhecimento do ovário. Mel, pólen, própolis, Olha. geleia real. Então, é incrível o efeito que a geleia tem sobre os ovários, né? Não é à toa que a abelha rainha só come geleia real e ela bota o dobro do peso dela em ovos todos os dias. Quando essa abelha rainha morre e aí uma operária toma o lugar dela, essa operária ela tem ovários atrofiados. Ela desatrofia o ovário de comer geleia real e aí ela começa a botar o dobro do peso dela em ovos. Então, geleia real é sensacional quando a gente fala de recrutamento folicular. O leite que a gente mais consome é o que menos deve ser consumido, então. É. Em tese, no geral, o que mais sai, o que mais fica à disposição. pra Mas gente. não o que ela consome, o que tu, eu, No geral. É, nós. Em tese. O lado de cá. Qual é a... Vamos tentar separar em... Não sei se em percentual, se tens esse dado, mas qual a fatia, o tamanho da fatia de uma boa alimentação não só para a saúde da mulher, mas para a fertilidade? A gente sabe que não é só isso, né? Não basta... Mas qual é o tamanho desse impacto, dessa fatia? Porque a fertilidade ela é impactada por outras questões. Tem questão genética, tem questão... Enfim, tem uma série de questões. Tem a questão do que a sua mãe fez, né? Ela foi fumante durante todos os anos antes de ser mãe. Isso impacta diretamente, porque tem depósitos de cotinina nesse ovário. Né? A própria qualidade do sono dela impacta diretamente por causa da diminuição da produção de melatonina. Da mãe? Da mãe. Futura E avó. o seu também. O seu também. O tempo de sono, ele impacta diretamente na qualidade do seu ovário. A melatonina, que é o hormônio do sono, ele é conhecido como hormônio do sono, que foi descoberto, né, com este propósito. Mas o próprio ovário é o órgão que mais tem receptores de melatonina do corpo. E a gente tem uma altíssima produção de melatonina. A melatonina está associada com um importantíssimo antioxidante no ovário. E quando eu tenho a parada da produção de melatonina, eu tenho um impacto num processo de envelhecimento do ovário e até mesmo, em estudos científicos com animais, ratas que são submetidas a 24 horas de luz, elas ficam completamente inférteis. Completamente inférteis. É quando aparece a tal da insônia no período da menopausa, né? É em função disso. A insônia está muito relacionada ao fato de quando você tem o envelhecimento do ovário, você diminui a produção de estradiol. Com a diminuição da produção de estradiol, o estradiol é um hormônio importante para a produção de melatonina. Ele é um cofator importante. Sim. E aí, quando eu não tenho produção de melatonina, diminui a qualidade do sono. E o fato de você entrar mais tarde, né, iniciar mais tarde o sono, tem muita relação também com a diminuição dos níveis de progesterona, porque daí você diminui um outro neurotransmissor chamado GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. E aí ele tem impacto direto no início, né, desse processo de sono. Ou seja, as dorminhocas... Massa. As dorminhocas. Quem dorme bem tem uma boa produção de melatonina. Existe uma alteração genética, né, que são dos bons dormidores, que é um polimorfismo da DORA2A, que é uma alteração onde você tem um acúmulo maior de uma substância chamada adenosina. É como se fosse uma moeda que vai se acumulando, e essas moedas, conforme a quantidade de moedas que você acumula lá no seu cérebro, você tende a dormir tantas horas na próxima noite. Então, muitas vezes, você tem a compensação por ter dormido pouco na noite anterior. Só que tem pessoas que têm um polimorfismo, que vão acumulando mais dessa adenosina e aí tendem a ter mais tempo de sono. Isso a gente chama de bons dormidores. Normalmente, você não vê uma pessoa específica na família, você vê vários, né? Então, é bem comum, né? E esse movimento, assim, indo de novo para o caso da alimentação, obviamente, esse movimento de academias lotadas cheias de mulheres que estão ali, talvez com um excessivo culto ao corpo, tal, magrinhas, sempre querendo ficar secas, cada vez mais secas. E o que isso interfere, de que forma que ela pode, de repente, reverter ou não tem mais reversão? Como é que funciona isso? Porque geralmente a gente vende essa ideia, né? Vou para academia por uma questão de saúde. Mas a estética também envolve. Também, claro que sim. Mas nem sempre é assim, tem que ter um cuidado. O principal busca da academia ainda é a estética, né? A maioria pouco pensa na saúde.
E aí, junto com isso, né, quando a gente teve aí a entrada das redes sociais, isso aumentou muito, essa busca pelo culto ao corpo e uma necessidade de eu me comparo com aquele Photoshop ou com aquela mulher mais magra e eu preciso ficar mais magra também. E às vezes, geneticamente, eu não tenho essa predisposição para ser tão magra. A gente precisa lembrar que o ovário, ele precisa de nutrientes. Quando eu não tenho nutriente suficiente, esse ovário, ele é o último a receber, né, esses nutrientes. Porque se você não der nutriente para o seu coração, ele para, você morre. Se você não der nutriente suficiente para o seu fígado, vai começando a acumular toxinas, você começa a ter problemas, né, significativos a ponto de também botar a sua vida em risco. O seu ovário, dane-se o seu ovário. Então, o seu ovário é o último a receber os nutrientes. Então, quando você começa a limitar não só a quantidade de micronutrientes, vitaminas, minerais, mas a quantidade de calorias em geral, o teu ovário sofre uma privação, né, nutricional bastante significativa. A ponto de eu já ter tido algumas pacientes que tinham tanta privação de alimentos em geral, que elas acabaram tendo uma atrofia ovariana a tal ponto que quando foi se fazer um ultrassom, cadê o ovário? Os ovários desapareceram. É assustador. Uma delas, ela era inapetente por si só. Ela foi no médico, descobriu intolerância à lactose e o médico falou, você não pode mais consumir nada de leite de vaca e derivados. Era parte da alimentação do que ela fazia, mas ela comia muito pouco. Ela começou a comer pouco demais, começou a pesar 37 quilos. E aí, a partir dali, os ovários desapareceram. E aí, isso é realmente irreversível. Irreversível. Hoje em dia, no meu consultório, o que eu mais atendo são pacientes com envelhecimento ovariano precoce, pelo muito baixo consumo calórico ou por deficiências nutricionais específicas, né? Uma deficiência extrema de cálcio, uma deficiência extrema de vitamina D, que são nutrientes extremamente impactantes no processo de maturação aí desse óvulo. Então, eu não tenho ovulação, né? A menstruação, primeiro ponto, a menstruação desaparece, né? Nesse caso, medicação também é outro sinal de alerta. Outro sinal de alerta é porque as medicações, elas têm sido inseridas como ideia de emagrecimento rápido, né? Então, muita gente... De facilidade. Atalhos. Muita gente tem buscado e tem tido muita facilidade ao acesso a medicamentos que diminuem o apetite, né? O Ozempic é o que está na moda hoje em dia. É difícil se ver, né? A cada 10 mulheres, acho que uma deve estar tomando Ozempic. Ainda mais em Florianópolis, onde a gente tem aí uma maior visão, né, do culto à saúde, mas também à estética, né? E quando a gente fala em termos de capitais, isso per capita. A gente percebe muito isso no nosso meio de trabalho, porque quando o casal, e não é mais a noiva só, é a noiva e o noivo, eles estão se preparando para casar, eles traçam uma meta para entrar naquele vestido, para entrar naquele tamanho, para vestir aquele terno. E aí eles entram, não todos, óbvio, mas boa parte entra nesse processo de se adaptar fisicamente para aquela imagem que eles idealizam. E não se dão conta, acredito eu, porque se dessem conta do que a Bettina acabou de nos explicar, eles não fariam, que isso pode prejudicar a fertilidade. E a maioria deles também quer ter filhos depois do casamento. Um pouco antes, um pouco depois, ou muito tempo depois, não importa. E a gente não tem esse conhecimento. Então, tô falando, eu fico meio assustada, assim, porque eu acompanho, vejo, a gente vê muito disso, né? Vou emagrecer muito para ficar com essa estética, para tirar essa foto. Quantas vezes tu fotografa um casal que a noiva disse, esse ângulo não, isso. Porque aparece uma bobagem ou aparece aquilo. Relativamente comum isso, Patrícia. E sem se dar conta de que isso pode se traduzir num prejuízo para a fertilidade mais tarde. Exato. Com certeza, né? Dependendo do tempo que você se expõe a dietas muito restritivas, esse impacto, e aí até, claro, dependendo da sua genética, ele vai ser muitas vezes irreversível. É um envelhecimento que não volta mais. E como as mulheres estão deixando para casar mais tarde, estão deixando para engravidar mais tarde, a gente já tem um impacto da própria idade. A gente considera uma mãe velha com 35 anos. Então, para quem ainda não engravidou, né? Quantas mulheres hoje em dia casam depois dos 35 anos? Aí vocês podem me dizer, né? Sim. Então, muitas vezes, essa formação da família e os próprios filhos vem muito depois desse processo. E aí eu já tenho um envelhecimento muito grande desse ovário, né? E aí eu sempre quero estar na melhor roupa, tirar as melhores fotos. E tudo muito baseado nas redes sociais, né? 35 é uma mãe velha. É uma mãe velha. Isso não mudou dos anos
Ou não há um novo entendimento, é isso? É 35, não é 40, nem 45. Não, a Continua partir sendo dos 35 a gente já tem uma mãe que já tem um maior risco de diabetes gestacional, que já tem um maior risco de pré-eclâmpsia, já tem maior risco de desenvolvimento de doenças durante a gestação, e a gente vai ter que ter um cuidado maior. E a gente já tem um processo de envelhecimento do ovário. E aí esse envelhecimento, logicamente, dependerá, né, do tempo e como foram os seus cuidados até ali, para saber se seu ovário realmente, né, vai ter uma maior longevidade, né, ou uma menor longevidade. Tu consegues, com esses cuidados, né, ao longo da vida, empurrar isso para quanto, assim, na frente? Mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos? Depende muito da genética dessa paciente e do estilo de vida. Mas a média de entrada da população brasileira na menopausa são 47 anos. Quantas mulheres começam a casar? É normal entrar na menopausa com 45. Quantas mulheres buscam o casamento depois dos 40, 42 anos? Então, a gente já tem um declínio muito grande da fertilidade, né? Com 40, quando a gente fala entrada na menopausa, significa que essa mulher, ela já não tem chance de gravidez. Depois da entrada na menopausa, são raríssimos os casos onde você tem uma reviravolta e um estímulo de produção hormonal 2, 3 anos depois, e aí volta a ovular. Mas isso vira notícia, né? Não é o comum. Não é o padrão. Não é o padrão. Não é então, o a gente natural. diz que, em termos gerais, a maioria acaba tendo um processo de envelhecimento completo, uma falência ovariana e uma chance de não gravidez, né? Uma não gravidez de óvulos próprios. Aí teria com chance aí de óvulos doados, né? Sim. Outras alternativas. Sim, as opções existem, né? Betina, a Patrícia falava, e a gente falou, né, um pouquinho antes ali sobre a questão do sono. O que é um bom sono? Necessariamente é um sono duradouro ou nem sempre? Você pode dormir bastante, mas não dormir com qualidade, por exemplo. Para um adulto, o ideal é que você tenha de 7 a 9 horas de sono. Isso pensando em idade fértil. Já para um idoso, 6 horas de sono são suficientes. E aí, esse sono é sem interrupções, ou se tiver alguma pequena interrupção, que esse indivíduo consiga voltar a dormir logo na sequência. Então, eu preciso desse tempo de sono, com um mínimo de 4 horas seguidas de sono. Quando eu tenho menos de 4 horas seguidas de sono, normalmente eu não tenho uma boa qualidade de sono. E uma das perguntas que eu mais faço para os meus pacientes é: você acorda cansado ou descansado? Porque isso tem um grande impacto, né, na como foi a qualidade do sono desse indivíduo. Então, se eu tenho um sono que não é repousador, né, não é repousante, eu tenho aí um sono ruim, provavelmente. É uma pessoa que talvez tenha microdespertares e não saiba, né, é uma pessoa que não tem um tempo de sono adequado. Muitas vezes é por maus hábitos, né, é pelo consumo, por exemplo, do café. O café, a metabolização da cafeína, ela leva pelo menos 6 horas. Para quem é metabolizador lento da cafeína, ele precisa parar de tomar café muito tempo antes. Meio da tarde. Pelo menos. O ideal é que seja, para metabolizador lento, no máximo até 2 horas da tarde. E aí eu tenho outras alterações genéticas associadas à metabolização da cafeína. Então, eu posso ter uma resposta ansiogênica à cafeína. Nesses indivíduos, no máximo 100 miligramas de cafeína por dia. E aí, muitas vezes, são indivíduos viciados no café. O próprio café, ele acaba reduzindo o tempo de sono. Então, ele pode comprometer aí a qualidade do sono desse indivíduo. De noite, nem pensar. É regra geral. Regra geral. A gente usa, todos nós já usamos, e muitas pessoas usam rotineiramente o café exatamente para não dormir, né? Sim. A gente faz uso dele como... No meio de um compromisso, precisa Para manter trabalhar. desperto, trabalho, para manter preciso- desperto, né? Sim, Né? sim. A gente usa, todo mundo usa. Quer dizer, a maioria das pessoas tem o conhecimento dessa função do café, né? Na verdade, eu não bebia café até 2 anos atrás, e pela pressão social e por ler muitos artigos científicos, mostrando que a cafeína ajuda na preservação. Ele dizia isso pra ti começar agora, há 2 anos, tu achasse Foi que descobriu. Não, achou uma linha caminho ali. saudável pra esse café. Boa. Achei uma linha saudável. Prevenção de Parkinson, auxílio na prevenção de doenças neurológicas. Então, ele tem alguns benefícios, e inclusive quem consome até 4 xícaras de café por dia diminui o risco de desenvolvimento de várias doenças, né? Inclusive vários tipos de câncer. 4 xícaras pequenas ou médias? Eles falam em 4 xícaras Nossa, é por dia muito do café passado. Passado, até né? bastante. Passado. É bastante, Bastante. Não é o expresso, é passado. Passado. Colocar bem Um café aquele mais... expresso. Porque foi um estudo americano, então é um pouquinho mais diluído, né? Mas vamos dizer que seriam 4 cafezinhos expressos. Mas algumas pessoas com algumas alterações genéticas para a cafeína, como a resposta ansiogênica à cafeína, não poderiam tomar essa quantidade de café. Aí já não seria
não teríamos tantos benefícios, porque aumenta muito transtornos de ansiedade, né? Devido ao consumo da cafeína. Mas, via de regra, assim, nós estamos aqui conversando, e eu particularmente babando, com uma especialista, uma pessoa que estudou muito, sabe o que diz. Mas, via de regra, se a gente prestar atenção no próprio corpo, a gente consegue identificar algumas coisas que são simples e que podem fazer diferença. A Bettina falou sobre acordar cansado ou descansado. A gente consegue entender isso, né? E aí depois, claro, procura ajuda para resolver se for o caso. O que o café causa em cada um tem variações, mas a gente também consegue identificar isso. Né? Tem pessoas que sabem claramente que não pode tomar café depois das 4 da tarde, das 2 da tarde. Eu, por exemplo, sei que eu não posso tomar mais do que 6, 7, 8 expressos seguidos, um atrás do outro, porque me dá um negócio. Eu queria te dizer que talvez nenhum ser humano mas, assim, é só uma dica. Que ele sirva de exemplo, É né, só uma Bettina? dica, né, Bettina? Não, eu fui fazer uma degustação de café lá em São Paulo e... Tá tremendo até hoje. Saí da cafeteria quicando, assim, sabe? Tomei 6 do meu, que fazia parte dos meus cafés, e 2 da Raquel. Então, quer dizer, foram 8. Eu saí bem estranho, assim. Mas degustação, assim, é um momento não é único, sempre, extra. né? A gente pode, de vez em quando, né, Rafa, dar uma abusadinha. Mas... Piada interna, né, Patrícia? Mas que não se torne um hábito. Isso, Né, bom. Bettina? Se você está tentando ter filhos, aí o ideal é que você evite o excesso da cafeína. Isso tanto para homens quanto para mulheres. O excesso de cafeína, ele gera o aumento do risco de embriões que têm uma contagem cromossômica anormal, ou seja, risco de síndromicos. É um risco. É um risco. É um risco que Então, ninguém quer. deve-se Super importante reduzir. isso. Mas é importante que muita gente acaba retirando o café. Não precisa retirar completamente o café, Sim. mas sim reduzir. Ô, Bettina, então, aquela velha máxima, né? É o equilíbrio das coisas. É o equilíbrio. Recentemente, até uma mulher morreu com excesso de líquidos, né? Ela tomou 5 litros de água num período curtíssimo de tempo Isso, e morreu por uma hipervolemia, por eu vi. excesso de água. Então, assim, até a água em excesso, né, pode te matar. Então, a gente precisa, para tudo, é um equilíbrio. Se esse equilíbrio ele aparecer na nossa vida lá desde o começo, certamente lá na frente, imagino eu pelo menos, as privações são bem menores. Por quê? Porque sempre tivemos uma vida equilibrada. O problema é que a gente fala muito, né, Bettina, me corrija se eu estiver errado, tô ficando mais velho, mais doenças aparecem, mas porque historicamente eu também não tive bons hábitos, eu não tive o cuidado com a minha saúde, e aí isso, né, tinha um médico até, um amigo meu, super conhecido certamente, por ti também, ele dizia, olha, eu não quero imaginar, né? Uma vez ele brincou comigo, me deu uma bronca... Com classe. Com classe, uma bronca com classe. Eu quero imaginar que um jornalista, né, um cara que trabalha com informação, não ia, né, ter essa informação ou saber que um dia o corpo dele ia devolver tudo que tu fizesse com ele ao longo da... Não que eu tenha feito muita coisa Sim, ruim. os boletos vêm. Exatamente. Na hora a conta chega. Chega. E mais cedo ou mais tarde, depende muito da sua genética, né? Depende olhe para trás, olhe para os seus pais, para os seus avós, que doenças existem na sua família. O seu risco é maior, a probabilidade estatística, é das doenças que já existem, né, nos seus familiares mais próximos. Então, se já tem muitos tipos de câncer, já tem envelhecimento precoce do ovário, já tem muita gente infértil. Então, tudo isso vai impactar uma possibilidade de você ter um envelhecimento mais precoce do seu ovário, de você ter um desenvolvimento de uma doença mais precoce. Então, você tem que ficar muito atento a isso, né? Eu fiz muitos exames genéticos que me traziam muita curiosidade. Como eu trabalhava e dava aula sobre o assunto de nutrigenômica, acabei fazendo muito estudo sobre isso, né? E exames... para ver se realmente é interessante, não é? E a minha mãe, curiosamente, teve câncer de pulmão e eu acreditava que o câncer de pulmão dela tinha sido por causa do cigarro. Sim. Porque ela fumava muito. E aí, muito foi o meu espanto quando eu fiz para doenças especificamente e vi que o meu maior risco de desenvolvimento é de câncer de pulmão. Então, a partir dali, ao invés de eu ficar esperando que aquilo acontecesse, eu tomei cuidados maiores, né? A gente começa a fazer um raio-x por ano, a partir dos 40 anos, de acompanhamento, para ver se aparece alguma coisa, né? Evita-se ao máximo que você seja fumante passivo, então não esteja no ambiente onde tem outras pessoas fumando, né? Evite ambientes muito contaminados. E tudo isso está muito associado ao desenvolvimento, né, do risco de câncer. Então, a gente precisa realmente só olhar para trás, né? E muita gente fecha os olhos.
né? A minha mãe teve, meu pai teve, mas eu não vou ter, né? Então... Mas Nega, né? é Negação, uma das coisas que a gente pode fazer para não ter o que vem, o que é pregresso na nossa família, é cuidar, né? É cuidar. E em se tratando de fertilidade e falando sobre noivas, sobre o nosso universo, fica muito claro que essas informações, elas têm que ser disseminadas com muita força, porque a boa parte dos casais que se casam incorrem em vários erros por uma questão estética e lá na frente, quando eles querem ter os filhos, os problemas começam a aparecer. E isso pode ser evitado se a informação chega. Sempre. E sabe que uma das grandes causas de separações são essa busca pela fertilidade. Quantos casais eu atendo no meu consultório, né, que tem envelhecimento ovariano gravíssimo, até tive um caso que foi muito impactante para mim. Ela tinha um envelhecimento ovariano muito grave, ela tinha tentado produzir embriões em várias clínicas muito renomadas de São Paulo, e um médico chegou para ela e falou que ela jamais se produziria embriões saudáveis. E aí, quando ela chegou, o impacto era totalmente nutricional. Eram deficiências nutricionais específicas. E aí, nós melhoramos a dieta, fizemos um tratamento mínimo de 3 meses, que é a parte final da maturação do folículo. E aí, essa mulher conseguiu produzir embriões de qualidade, embriões euploides, analisados geneticamente e com contagem de cromossomos normal. E aí, a partir dali, essa busca ela foi tão desgastante para o casal que eles se separaram. Então, quando nós tivemos os embriões, eles se separaram. Aí ela continuou nessa busca incessante e aí foi atrás de um doador de esperma para fazer uma produção independente. Mas aí a gente já tinha um envelhecimento a mais, porque tudo isso é um processo, é uma demora, é um custo emocional, é um custo financeiro. Então, realmente, isso desgasta bastante o casal. Então, isso tem que ser bastante conversado e pensado, né? Sim. Não só pela mulher, mas pelo casal. Mas se você ainda não tem o pai da criança, como a gente falou, cuide dos seus ovários, né? A alimentação saudável. Excelente. Ô, Betina, de novo, agora de forma bem objetiva, a gente conseguir elencar aqui, né? Quando eu te perguntei do tamanho do impacto de uma boa alimentação na fertilidade, né? Para a saúde da mulher e, por consequência, para a fertilidade. Você falou, né? O que a sua mãe fez, falou da qualidade do sono. O que mais impacta diretamente? A qualidade da dieta, né? Então, uma dieta mais rica em alimentos como frutas, vegetais, 3 a 5 porções de frutas e vegetais por dia, pelo menos, né? Diferentes tipos de vegetais, quanto mais colorido o seu prato, melhor. Alimentos ricos em ômega 3 é muito importante. Alimentos ricos em coenzima Q10, né? Ou a suplementação da própria coenzima Q10 quando se tem um envelhecimento ovariano. Além disso, é muito importante que você busque carne mais magras, né? Evitar gordura saturada e evitar o consumo de industrializados, e quanto menos toxinas ambientais, melhor. E aí conta também os alimentos ricos em agrotóxico. Então, sempre fique alerta à lista do PARA, né? Que são aqueles alimentos que são os mais contaminados com agrotóxico, né? Que a gente tem, né? Quando analisados, e aí o grande campeão hoje é a goiaba. Então, evite esses alimentos mais contaminados e tente buscar uma alimentação o mais orgânica possível. O paciente chega no teu consultório e a orientação, então, é muito clara ainda. Claro que depende de outras questões, enfim, mas se puder engravidar antes dos 35, melhor. Sempre que você tiver essa condição, é sempre melhor, né? A taxa de sucesso é sempre maior. Mas quando eu não tenho essa possibilidade, né? Preserve os seus ovários. Tenha uma alimentação e um estilo de vida saudável. E cada vez mais também você tem visto, nós já falamos sobre a questão de engravidar mais tarde, tal, vocês duas mesmo, né, falaram, e a Betina corroborou, né, logo na sequência depois que você falou, né, Paty? Mas a busca por outros métodos, como o congelamento, os ovos, enfim, é cada vez mais comum, já que a medicina nos permite isso também? É cada vez mais comum, né? Antigamente não se falava sobre isso. Hoje em dia é um dos alertas que eu dou para as minhas pacientes jovens, né? Muita gente vai, eu vou só tratar a síndrome do ovário policístico, né? Uma das endocrinopatias mais comuns nas mulheres, afetando até 6% das mulheres, e que a menstruação para, a ovulação para. Então, quando a gente vai tratar esse ovário, a gente já sabe que é um ovário que tende a envelhecer um pouco mais precocemente, que tem uma qualidade pior. Então, eu já sempre alerto
muitas dessas mulheres que existe a possibilidade de congelamento de óvulos se ela pensa em engravidar mais tarde. Porque o que interessa é a idade do óvulo, né? Mas sempre é importante tratar nutricionalmente, ver todas as deficiências nutricionais antes de você buscar um congelamento, para congelar óvulos de qualidade. Betina, chega num determinado momento dos nossos episódios aqui que a gente passa por 2 quadros. Um é para responder as perguntas dos nossos espectadores e a outra, o convidado, a convidada, no caso, nos conta, enfim, uma história, alguma curiosidade, algo que tenha te marcado sobre esse tema na tua carreira, por algum motivo, enfim, que você sempre lembra e utiliza como exemplo, que é o nosso Acredite Se Puder. Então, a gente gostaria de ouvir de ti aí uma história que tenha te marcado de certa forma. Uma das histórias de fertilidade que mais me marcou foi a minha própria história, né? Que eu tive 11 anos de infertilidade, meu ovário não funcionava com absolutamente nada. Eu busquei essa área de saúde da mulher, de fertilidade, por uma curiosidade própria, né? Não é possível que ninguém faça o meu ovário funcionar. Eu nunca tive a menarca até os 17 anos. E o meu ovário, devo ter menstruado na vida pouquíssimo. Eu menstruei pouquíssimas vezes na vida, né? Então, daria para contar nas mãos pela quantidade de vezes que eu menstruei. E como ninguém resolvia o problema, eu cheguei a buscar auxílio para tentativa de fertilidade com especialistas e o meu ovário era completamente não funcionante. E conforme eu fui estudando, eu vi que a própria nutrição é que ela era responsável pelo esse não funcionamento do ovário. Deficiências nutricionais pontuais, especificamente a deficiência de mioinositol, né, a produção de mioinositol no meu próprio ovário, que é um nutriente que é produzido nos ovários das mulheres normais. No meu tinha muito baixas concentrações e hoje eu sei através dos artigos científicos. Então, a reposição desse nutriente de vitamina D, de uma dieta mais rica em gordura e com menos carboidrato, foi o suficiente para que o meu ovário voltasse a funcionar, né? Então, a Betina é mamãe de 3 lindos filhos, né? Um de 10, Deu um de certo. 9, um de 8, né? Então, Deu certo. foi o suficiente para reativá-lo. Eles são literalmente filhos da nutrição. Então, os meus filhos, eles foram planejados por mim, né? E cada vez que eu tive a ovulação, eu percebi a ovulação, e ela só aconteceu por causa dessa reposição de nutrientes. Então, quando eu te perguntei do tamanho do impacto da nutrição, tá aí a resposta. Maior que esse. Tamanho do impacto, 3 filhos. Impossível. E para quem, né? Enfim, imagina quantas mamães, né? Ou possíveis mães, vamos lá, não estão se identificando agora com esse testemunho, né? Além de ser especialista, enfim, passou por isso, porque talvez seja muito comum a pessoa achar que, olha, não tem jeito. Eu não vou ter filhos, eu não tenho como ter filhos. Tu traz, né, um caso teu aí de 11 anos, talvez, né? Pensando, pô, o que eu posso fazer para reativá-los, né? No caso dos ovários. E foi possível com a alimentação. Sim, meu ovário ele era não funcionante, ele começou a funcionar por causa da modificação, não de uma modificação tão grande da alimentação, porque a minha alimentação já era saudável. Foi especificamente por causa da deficiência desses nutrientes pontuais. A reposição destes nutrientes fez... Bem específico. Bem específico. Betina, pergunte agora ao Cálice para Sempre. A Michele, que é de Blumenau, pergunta sobre diabetes gestacional. Se existe alguma forma de prevenção, por exemplo. Existe, né? Você não ter um ganho de peso muito grande durante a gestação, reposição de mioinositol, reposição de carnitina e cromo durante a gestação, além de ácido alfa-lipoico. São nutrientes importantes para a prevenção do aparecimento do diabetes na gestação. E lógico que uma alimentação adequada. Se você comer feito uma capivara raivosa durante a sua gestação, porque tem gente que tem aquela crença, eu posso comer por 2, eu posso comer o que eu quiser. Depois resolve. Você pode... Pensei, eu tenho que comer, porque senão... Não, se você comer tudo que você tiver vontade, você sai comendo o pé da mesa durante a gestação, né? Pelo menos a maioria da população não fica inapetente durante a gestação, pelo contrário, né? Abrem-se as portas da esperança. Sim. Você quer sair comendo 1 quilo de comida, a maioria das gestantes. Raríssimos casos são mulheres que têm uma diminuição do apetite. Os primeiros meses, ali, os 3 primeiros meses, tem um pouco de náusea, algumas não conseguem comer muito bem, mas a maioria se transforma numa capivara raivosa. Uma capivara raivosa. E já desde o início colocando a culpa no bebê. O bebê tá com fome, o bebê tá me pedindo, o bebê tá... É isso? Hoje, inclusive, eu conversei com uma paciente minha que está iniciando o desenvolvimento de um diabetes gestacional.
Quando ela faz o exame para diagnóstico, está lá positivo. Mas, quando ela faz a dieta e avalia a glicemia, tudo normal. Aí ela me mostrou, pedi para ela, me manda os parâmetros da glicose. E daí deu um valor de 190 no jantar de ontem. O que aconteceu no teu jantar de ontem? Eu comi sushi. Eu falei, você não pode comer sushi. Sushi tem açúcar, né? Estamos beirando um diabetes gestacional. E aí ela falou, não, mas é que deu vontade. Eu falei assim, se você for ter estas vontades novamente, então vamos voltar para a médica e você terá que começar a utilização de insulina, opção, né? Não temos opção, né? Claro. Você vai ter que escolher. E aí ela falou, não, e agora eu vou fazer a dieta com a dieta. Bom, até porque uma gestante ou uma paciente que procura uma nutricionista, ela quer uma ajuda nutricional. Se ela quiser ir para o médico, ela vira uma capivara raivosa, depois vai lá e pede, doutor, me ajuda aqui, o que eu faço? Tô no Mas brejo, me tira do existe brejo. essa possibilidade. Uma nutricionista consegue orientar para ela evitar chegar no médico, né? Tem que dar muita bronca, nos pacientes, muitas vezes. Tem. Uma das coisas mais marcantes para mim foi um dia, eu já tô mais calma, mas eu era um pouquinho mais rígida quando era mais jovem, e falei, olha, realmente, para você, o consultório para criança é aqui do lado, eu não atendo criança. Primeiro você cresce, começa a entender que precisa se alimentar de forma adequada, porque tudo que eu falava, não, isso eu não como, não, isso eu não como, não, isso aqui eu também não como. Falei, bom, então a gente não sei o que você está fazendo aqui. Porque eu preciso que você tenha uma noção de que você cresceu, que você quer ser mãe, né? E aqui o consultório da nutricionista que atende criança é aqui do lado. Então, você pode passar ali, pegar seu dinheiro de volta e primeiro passar lá. Ajusta a alimentação, Eu passei depois por você uma volta. situação inversa. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu tenho 1,5 m, meus filhos têm 1,80 m, 1,90 m, então eu não engordava, minha barriga era desse tamanho, dali. E aí o meu médico dizia, vai ficar gorda, vai ficar doente, vai dar diabetes, nunca tive problema nenhum, vai dar isso, vai dar aquilo, para de comer. Só que eu nunca fui de extrapolar, nem na gravidez, eles realmente eram bebês grandes. Um dia eu chego no consultório, ele está virado num demônio, eu vou matar aquele médico, eu vou matar aquele... Que é, doutor? Ele disse que eu vou ficar gorda, que vai dar problema no coração, ele só mandou, agora eu só posso comer cenoura e alface. Eu falei, é, bebê? Eu tenho que te obedecer, né? E tu quer matar o teu médico que diz que tu vai te dar um infarto, né? E às vezes essas broncas são importantes, né? Porque é um choque de realidade, né? Pra levar a sério mesmo. Betina, a Júlia de Caxias do Sul, o que uma gestante não... Nós falamos, né? De certa forma, mas, enfim, acho que dá pra gente reforçar aqui de forma bem direta. O que uma gestante não deve consumir de forma alguma? Na gestação, evita-se o consumo de café. O café na gestação está associado a menor peso do bebê e aumenta o risco de vários tipos de leucemia. Nossa. Não é interessante que essa gestante tome café, que é algo que talvez não seja conhecido. Bebida alcoólica, nem pensar, né? Nunca é sempre importante ressaltar, porque algumas ainda ficam na dúvida se podem tomar um vinhozinho ou não. Chás também são proibidos, exceto chás de frutas e de gengibre. Frutas vermelhas ficam restritas a 1 porção por dia. O excesso de frutas vermelhas está associado a má formação cardíaca. A gente evita o consumo de carambola e, claro, produtos industrializados também devem ser evitados. E aqui em Florianópolis a gente tem muitos os moluscos bivalves, né? Ostra, marisco, mexilhão. São animais que acabam filtrando a água e muitas dessas toxinas ficam ali dentro. Boa Então evitar. a gente pede para que essa gestante evite o consumo desses alimentos. Betina, vamos agradecer a tua participação aqui com a gente. Essa aula, né? Meu Deus. Essa aula que nós tivemos aqui. Obrigado mesmo, de coração, né? Em nome de toda a equipe aí, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui e ter falado com tanta propriedade sobre esses assuntos que são importantes, que são Esclarecedor. fundamentais, né? Fica à Esclarecedor. vontade, se queres deixar uma orientação, uma mensagem final e no mais, muito obrigado mesmo. Sucesso sempre para ti. Obrigada, eu que agradeço muito o convite. E cuidem dos seus ovários, né? Para ter filhos, a gente consegue até programar filhos mais inteligentes, não só mais saudáveis, né? A gente consegue, dependendo dos nutrientes que você consome na gestação, você consegue melhorar até o desenvolvimento neurológico da criança. Então, se você quer ter filhos saudáveis, inteligentes, né? Pensando no futuro dessa criança, no futuro, nas próximas gerações, né? Está nas suas mãos. Então, cuide-se. Muito obrigada, eu estou encantada, Betina. eu fico muito feliz de poder ouvir alguém que sabe e tem a nos ensinar. Espero que as nossas espectadoras também estejam atentas, os pais também,
porque é muito, muito bom quando a gente consegue se informar, ser orientada e fazer a coisa de forma certa para que o resultado seja o que a gente espera. Exato. Betina, muito obrigada. Obrigado, Betina. Obrigada também. Imagina, a gente que agradece. Vamos aos Agradecemos também ao finais. GastroArt, falando de alimentação saudável e de boa alimentação, a gente volta ao nosso patrocinador querido GastroArt, que tem um trabalho de excelência, um cuidado incrível com o alimento que produz. É uma gastronomia sustentável, é uma gastronomia que preza e prima pelo saudável e a gente fica muito feliz, GastroArt. Muito obrigada por estar aqui conosco, nos patrocinando. E também a técnica, iluminação e sonorização nos eventos de casamentos, eventos sociais e corporativos também. Há 20 anos aí sempre entregando serviço de qualidade, competência. Helena Gaúcho, sempre o nosso muito obrigado. E respeitando os limites, obviamente, agradecemos também ao Gui do Grão Café, porque ele nos serve um café de muita qualidade e a gente já sabe, a partir de hoje, 6? Não, né, Betina? Um pouquinho menos. Mas continuamos com o nosso patrocinador Grão Café. Muito obrigada, que continue conosco por muito tempo. Pior é que o do Gui dá vontade de tomar uns 18 por dia, né? Que é bom demais. A Betina já mostrou a saída ali, que ela mesma até começou a tomar. Então tem a sua. Gente, obrigado mais uma vez por estarem conosco, por acreditarem no nosso trabalho, por nos acompanharem. A gente sempre reforça que dá o like ali, o joinha, curte aí e passa pra frente, porque, claro, a gente gosta de um papo de uma forma leve, muitas vezes contraída, mas sempre com muito conteúdo, para que você possa levar para a sua vida esse conteúdo que a gente apresenta aqui por um convidado super especial, no caso hoje, a Betina. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E fiquem atentos aí às nossas redes sociais que a gente vai divulgando logo, logo. Tem mais episódio, tem mais Pode Beijar no ar. Valeu, gente! Até mais.